Graça e paz, amados irmãos. Uma paz aí para todos. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Mais uma vez estou aqui para gravar para o YouTube e para o Facebook. Senhoras e senhores telespectadores, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor. Mensagem essa que está submissa e sujeita ao tema a preparação para o cenário mundial. Abra suas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar para o versículo 15, só 3 versículos, 15, 16 e 17, tá? Diz assim: Como também fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e obrigou todos pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a que recebesse a certa marca na mão direita ou na mão ou na testa. Mão direita, tá? Ou na testa. Versículo 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca é o nome da besta e o número do seu nome. Bendito seja o Criador dos céus e da terra. A quem há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, o seu número é 666. Senhoras e senhores, dentro desse texto bíblico, eu quero consolidar a história de Nabucodonosor, porque o texto bíblico vai falar de uma suposta ordem mundial, e nesse texto bíblico também ele vai falar, além da suposta ordem mundial que foi dada naquela época, esse texto também é uma linguagem figurativa e profética, o texto de Apocalipse, que revela os atos apocalípticos que em um futuro bem perto está para acontecer. E o que vai acontecer nesse futuro bem perto é dentro do cenário mundial. Então, esse cenário está se preparando. Por causa disso que esse é o tema, a preparação para o cenário mundial. A preparação do cenário mundial. Então, dentro desse texto, nos leva ao substantivo, ou substantivando o texto, o que significa cenário? Cenário, a expressão cenário significa cinema, teatro, conjuntos de elementos visuais, tais como teleções, móveis, objetos, adereços, espaço de onde se apresenta um espetáculo teatral ou do teatro. Isso significa cenário. O que significa mais cenário? Cinematográfico significa também cenário. Televisível, cinematográfico, televisível. Cinema, literatura,
lugar em que decorre a ação ou parte da ação de peças, filmes, telenovelas, radionovelas, romance ou cenas. Então, se refere ao local onde é gravado as cenas. Então, o local no qual estou me referindo aqui, literalmente é o mundo. O cenário chamado o mundo, qual nós vivemos, está se preparando o sistema governamentalista para a nova ordem mundial e para o anticristo, que é aquele que vem antes de Jesus para dominar as nações, levando elas a obedecer a certas leis e ordens universal. Bendito seja Deus. Então, senhoras e senhores telespectadores, a preparação do cenário historicamente se unificando ao estado da história de Babilônia, a qual o império era de Nabucodonosor. Então, em Babilônia, nessa época, quando Nabucodonosor determina uma certa ordem, era feriado, historicamente falando, era feriado, e Nabucodonosor aproveitou o feriado, tá, para erguer uma mega grande estátua para homenagear uma divindade. Essa divindade, historicamente falando, chamava-se o Deus do Sol, lá em Babilônia, na época. E então, os babilônicos, em virtude desse ato cerimonial da inauguração da estátua, todos os políticos, magistrados, oficiais que trabalhavam para o governo, tinha que se comparecer, porque era a ordem de Nabucodonosor, tinha que se comparecer ao cenário da nova ordem da capital chamada Babilônia, para a solenidade pública, e todos deveria cumprir a ordem do rei Nabucodonosor. Era uma ordem, e Nabucodonosor ali, historicamente falando, ele era a figura do anticristo, a sombra do anticristo naquela época. Nabucodonosor, ele deu a ordem, todos deveriam passar calmamente pela porta de estar, que era a porta principal da entrada da cidade de Babilônia. Todos se dirigiam ao cenário local, que estava no centro da cidade. Bendito seja Deus, localizado no centro da cidade de Babilônia, onde aconteceu o ato cerimonial da inauguração da estátua que Nabucodonosor tinha ordenado. Essa estátua, lá em Babilônia, glória a Deus, se chamava, glória a Deus, os babilônicos chamavam a estátua de Shuilá. A palavra Shuilá, em hebraico, Shuilá, significa uma prece com as mãos levantadas. Os babilônicos chamavam a estátua de Shuilá porque a estátua estava com a mão erguida, as mãos direita erguida à altura do rosto. Glória a Deus. Ou ambas mãos, tá, erguida para o céu. O rei, glória a Jesus, com um discurso imperial, parecendo um deus, se colocava como um deus. Ele tinha uma prece que você pode chamar de oração, escrita pelos seus sacerdotes do palácio. A oração
praticado pelo rei Nabucodonosor já tinha o nome de Xuilá. Xuilá era feito na ocasião, era feito por ocasiões, por exemplo, quando Nabucodonosor tinha medo que o reino de Babilônia caísse em mãos erradas. Louvado seja Deus, em mãos estranhas. Então ele clamava a Xuilá, orava a Xuilá, buscava a proteção de Xuilá, que era o nome das estátuas das divindades babilônicas. E para o reino de Babilônia, tá? Não, que o reino de Babilônia não caísse em mãos erradas. Então, Nabucodonosor, ele fazia suas preces, tipo de prece, um tipo de oração às suas divindades. Agora, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nabucodonosor compartilhava aos oficiais, ao governo, ao chanceler, que compartilhava o seu medo de que o reino não caísse em mãos erradas. Nabucodonosor começa a compartilhar o seu medo para todos os oficiais da sua época. Desde quando Daniel tinha proferido a interpretação do sonho da estátua, o profeta Daniel disse-lhe que no futuro o reino inferior, haveria um reino inferior, tá? Haveria um reino inferior ao reino de Nabucodonosor. No lugar dele iria reinar outro reino. Então Nabucodonosor ficou muito preocupado e perturbado com essa declaração. Glória a Jesus. Então ele ficou preocupado com o estado de Babilônia, que Babilônia era a capital historicamente falando, naquela época. Está registrado no livro de Daniel, capítulo número 2, capítulo número 3. E na hora da prece, na hora do pontapé inicial cerimonial, da cerimônia da inauguração da estátua, Nabucodonosor ordena os músicos que tocassem música. E na hora do toque da música, deveria os músicos, os instrumentistas tocar, e na hora que eles começassem a tocar, tá? O rei Nabucodonosor ordena a todas as pessoas que, quando ouvisse o toque da música, deveria se dobrar perante a estátua. Louvado seja Deus, perante a imagem, e adorá-la como um Deus. Todos os oficiais na época, que não existia a Igreja Católica, não existia o imperador, o primeiro império de Roma era Rômulo Augusto, não existia também. Quando cai Rômulo Augusto, entra o império de Roma papal. E então, nessa época, não existia. Estava aí o reino de Nabucodonosor, o reino babilônico, tá? Tudo bem. E aí, Nabucodonosor ele dá ordem que deveria todos se dobrar perante a estátua, na hora da música, tocada pelos músicos do palácio do rei Nabucodonosor. Senhoras e senhores, esse povo deveria se prostrar, se dobrar diante da imagem da estátua. Glória a Jesus. Enquanto o rei orava, os sacerdotes do palácio prestavam atos de incenso e sacrifício para as divindades. E todos os homens e mulheres, oficiais, governantes, magistrados, chanceler, deveriam dobrar o seu joelho perante a estátua. Mas, glória a Jesus, a Bíblia e o próprio papiro histórico vai nos deixar claro, historicamente falando, vai nos informar que existia 3 jovens, cujos nomes eram Misael, Azarias e Ananias, que foram apelidados, esses 3 jovens receberam apelidos
pelos babilônicos. Os babilônicos deram o apelido aos 3 servos do Senhor, aos 3 jovens. Glória a Jesus. Então, esses 3 jovens hebreus estavam no meio do povo hebreu quando Nabucodonosor cercou Jerusalém e leva aí todo o povo a cativo de Babilônia e levando o povo a ser submisso e sujeito à ordem babilônica, principalmente à ordem de Nabucodonosor. Então, glória a Jesus, Israel todo foi levado e esses 3 jovens, Ananias, que significa, aleluia, o eterno Deus vivo tem sido gracioso, Misael, que significa não tem ninguém igual ao Todo-Poderoso, Azarias, que significa o eterno tem ajudado, louvado seja Deus, tem ajudado o seu povo. Então, quando os sacerdotes deram esse apelido babilônico aos 3 jovens, chamaram ele de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São 3 nomes babilônicos que se referia às divindades de Babilônia e que se referia a Satanás. No caso, todas as pessoas que não gostam de Deus nem da Bíblia vai apelidar e vai perseguir o povo do Senhor. Isso é fato. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é que esses 3 jovens, eles não se dobravam. Todo mundo se dobrou, mas os 3 jovens não se dobraram perante esta imagem, essa estátua de ouro. O cenário foi preparado, mas o povo do Senhor, ou seja, os 3 jovens, continuou de pé, firme, fiel ao Pai Eterno Todo-Poderoso. A estátua tinha 30 metros de altura, historicamente falando, de largura tinha 3 metros de largura. Essa história bíblica nos traz uma advertência, para os nossos dias atuais, chamado século XXI. Essa história se pendurou por 2.600 anos atrás que aconteceu. Essa história vem consolidar, ou seja, vai unir com o que vai acontecer nos nossos dias. Em breve, nos dias atuais, quando o anticristo entrar para dominar as nações, ele fará pior do que Nabucodonosor, pior do que Napoleão Bonaparte, fará pior do que Mussolini, pior do que Adolf Hitler, o nazista. Então, a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, está escrito que o dragão comunica ao fôlego a imagem, a besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer todos aqueles que não adorassem a ela. Então vai acontecer igual o que aconteceu em Babilônia, que todo o povo se levou a ser dobrado, a adorar a imagem. Mas teve 3 jovens que não se dobrou. Louvado seja Deus. Foi Misael, Azarias e Ananias. Então, no livro de Daniel e Apocalipse, nos mostra detalhes, senhoras e senhores, detalhes da desenvoltura suposta de um decreto futuro que será envolvido as nações. E quando o anticristo entrar, antes da entrada do anticristo, vem aí a nova ordem mundial. Nessa nova ordem mundial, o verdadeiro cristão, servo do Senhor, vai ter que escolher se você vai ficar ao lado do anticristo, continuar fiel, firme na presença do Senhor, ou se você vai servir a Satanás e ao anticristo que está chegando aí, ou a nova ordem mundial. Esse livro mostra que está chegando o tempo em que vai ser impossível servir ao Senhor, ser cristão, estar em um templo clamando, buscando a presença do Deus vivo. Vai ser impossível ter paz no seu lar, na sua vida, ou até consigo mesmo, com essa nova ordem mundial, que na realidade é a desordem mundial que está chegando aí. A profecia nos diz que esse decreto alcançará o mundo inteiro. Vejamos que nos revela a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. Foi o que eu acabei de ler. Pobres, ricos, famosos,
Todos serão caçados como se caça uma caça no mato. Serão caçados como animais. Mas primeiro, o sistema governamentalista vai marcar com a marca da besta todos os seres humanos. Só vai comprar, vender, comer, vestir, se tiver a marca da besta, chamado chip, que estão para colocar nas pessoas. Então, a preparação para o cenário, o cenário está sendo preparado para a entrada do anticristo. Se analisamos o estado político, econômicos e sociais dos nossos dias atuais, podemos enxergar que o cenário político mundial está dentro do cumprimento dessas profecias de Daniel e Apocalipse. Bendito seja Deus. Em nossos dias atuais, historicamente no século XVIII, era estranhos se falar de um governo mundial. E como nos mostra a profecia de Daniel e Apocalipse, porque a revelação comercial, na revolução comercial, estou fazendo a correção aqui, revolução comercial do século XVI e XVII, já havia intensificado o processo de desenvolvimento, tá? Capitalista lá na Inglaterra, que levou os Estados Unidos, o Estado da União dos países, pela circulação da mercadoria. Presta atenção. No século, bendito seja Deus, 16 e 17, já havia intensificado o processo de desenvolvimento capitalista que levou o Estado da União dos países pela circulação de mercadoria. Os nazistas estavam muito longe de uma administração global, como nos mostra a profecia. No ano de 1760, historicamente falando, dá início na Inglaterra a Revolução Industrializada, ou seja, a Revolução Industrial, louvado seja Deus, quem conhece de história sabe o que eu estou falando. No ano de 1760, tá? Inicia a Revolução Industrial, que aumentou muito a independência de um país em relação ao povo. Empréstimo entre nações, monopólio, tecnologia por parte de países mais ricos que acabaram criando o espaço para a união entre governos, tá? Já no século XIX, muitos sociólogos chegaram a discutir acerca de um império mundial que levaria o mundo a um só governo. Ainda no século XIX, essa ideia de um só governo não passava de sociologia, utopia, que significa delírio dos pensamentos humanos. Louvado seja Deus. Mas observe uma coisa, glória a Jesus. Estamos caminhando para um só governo. Estamos caminhando para um só governo, tá? Não é dois governos, que eu ia colocar aqui 2 dedos, não. É um só governo, uma só moeda, aonde a tecnologia domina, porque estamos vivendo na globalização. A internet está dominando a população, Facebook, WhatsApp, e o sistema governamentalista único vai usar esses poderes tecnológicos para localizar as pessoas. Agora em São Paulo já estão colocando as microcâmeras em vários lugares para monitorar as pessoas. Já saiu a nova identidade que tem o QR Code e tem o 666 na nova identidade. Então, veja que tudo está ocorrendo aí para um só governo mundial, que eles chamam de a nova ordem mundial. Então, aceita Jesus,
tá? Depressa, deixa o pecado, deixa o forró, o carnaval, o micareta, e depressa aceita Jesus, para que você não possa ficar aí. Porque para ser salvo, você tem que deixar todo o sistema do mundo. Papai do céu vos abençoe, tá? E nós nos encontramos no próximo vídeo em nome de Jesus.